Então, essa sessão está sendo gravada e poderá ser utilizada dentro do programa e também para as pessoas que tiverem interesse em compartilhar essa apresentação para fins acadêmicos, estão todos autorizados, ok? Então, hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco o professor Felipe de Souza Azevedo, que é médico, formado aqui pela UNIR, tanto na graduação quanto no mestrado. Ele fez mestrado em Medicina de Família e Comunidade através do Prof. Saúde, do qual foi meu orientando. É um prazer, aliás, trabalhar com ele. Felipe é pediatra, fez sua residência lá em Pernambuco, em Recife, e depois ele fez o título de especialista em pediatria. Portanto, é um dos poucos pediatras que nós temos aqui no estado de Rondônia. Nem sei se tem mais, Felipe. Não sei. Tem, parece que pediatra tem uma pessoa no interior que tem pediatria, e tem uma colega minha aqui que fez a pós e está esperando o tempo para a prova de título. Então, em princípio, então, a gente já agradece a contribuição e a disponibilidade do Felipe em compartilhar conosco os seus conhecimentos, e fique à vontade, a sessão é sua. Deixa eu ver. Calma aí que eu fechei. Deixa eu abrir. Pronto, beleza. Essa mudança da NNP, que permite que a gente se enxergue durante a apresentação, eu achei muito legal. Felipe, tudo contigo. É ótimo, realmente. Certo, só estou botando aqui duas aqui para poder... eu quero assim. Que saco. Deixa eu ver, pronto. Estão conseguindo ver bem a tela, certo? Ok, tranquilo. Então, como a professora Ana já me apresentou, eu sou Felipe Souza de Azevedo, eu sou formado aqui pela universidade, sou médico pediatra e atuo na área de adolescência aqui no estado, certo? Também tenho mestrado em saúde da família e fui convidado pela professora Ana para a gente discutir um pouco sobre obesidade na infância e na adolescência, certo? E aí, por que a gente tem que discutir sobre obesidade? É um problema de saúde pública hoje, certo? Alguns colegas ou nós estudamos, quando estivemos na cadeira de saúde da criança, a gente chegou a estudar problemas como desnutrição, que eram problemas que matavam as nossas crianças no século passado, né? O Ministério da Saúde, quando ele faz a pasta do Programa em Saúde da Criança e as políticas de saúde da criança, eram muito anteriormente voltadas ao combate à desnutrição, porque era uma das causas de mortalidade de 0 a 5 anos do século passado. E quando a gente vira o nosso milênio, a gente está no novo século, a gente tem o quê? Que nós temos essa transição epidemiológica de um problema que a gente antes nós tínhamos de desnutrição ali na infância, e agora a gente convive com o problema da obesidade na infância e no período da adolescência e também na vida adulta. Inclusive, hoje, dentro da planificação do SUS, se propõe, inclusive no trabalho dos agravos crônicos, uma das linhas de cuidado é justamente o combate à obesidade. E o que é essa obesidade? Ela é um distúrbio de metabolismo energético, onde a gente vai ter o acúmulo excessivo da gordura corporal. E esse vai ser um desequilíbrio, muitas vezes, entre ganhos e perdas de energia. Esse desequilíbrio pode ser tanto uma característica sine qua non do próprio corpo, motivado por algumas doenças, como também pode ser pelo excesso de consumo pelo indivíduo. E a gente tem que entender que nós temos de contexto, conceitos diferentes entre sobrepeso e a obesidade. Sobrepeso é aquela característica que nós vamos ter
quando a gente joga no gráfico, quando a gente fala de crianças e adolescentes no gráfico, nós temos o gráfico do IMC, que eu vou estar apresentando para vocês aqui posteriormente, e todo aquele peso que tiver acima do +1 no gráfico do IMC, a gente considera como sobrepeso. Já a obesidade, a gente vai considerar quando tiver no gráfico do IMC acima do desvio padrão do +2, ou então, para adultos, a gente vai considerar naquele valor cabalístico acima do 28, 30 no cálculo do IMC. A gente tem, como eu falei, que essa agora é um problema de saúde pública, a obesidade. Porque a obesidade está atrelada a outros agravos crônicos que são prevalentes na nossa sociedade. E a obesidade, ela acarreta esses agravos crônicos não só no presente, como no futuro, como nesse caso de crianças e adolescentes, onde a gente, além de obesos, nós teremos hipertensão, nós teremos diabetes e outros agravos que podem estar associados a esse problema. E é importante a gente rememorar, que eu já comecei a trazer alguns conceitos para vocês, dessa questão de transição epidemiológica. Né? O que a gente tinha no passado, crianças e adolescentes a vir a morrer por desnutrição, pneumonias e diarreias, o que a gente tem agora? A gente ainda encontra também desnutrição, ela ainda figura em algumas populações vulneráveis. A gente viu agora os Yanomamis, que eles estiveram ali enfrentando situações de desnutrição. Mas nós temos hoje a prevalência de obesidade aumentando cada vez mais na faixa etária pediátrica e entre adolescentes. E por que ocorreu esse aumento da obesidade? Por causa também de uma transição nutricional. Essa transição nutricional, porque a mudança do estilo de vida, a mudança do cardápio alimentar hoje da população, não só brasileira, como da população mundial, que é em excesso de carboidratos, faz com que evolua para quadros de obesidade. E a obesidade, por ser um distúrbio do metabolismo energético, essa desordem metabólica, ela leva a complicações metabólicas, como eu citei já, a diabetes, por exemplo, e outras comorbidades. Né? E aqui essas complicações metabólicas, a gente já diz a consequência maior que é a diabetes mellitus, mas ela vem desde uma resistência insulínica periférica. E comorbidades como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças osteoarticulares, doenças respiratórias vão ser acarretadas com a obesidade. E a gente hoje começa a estudar, quando a gente fala muito de obesidade, começa a fazer a reflexão sobre o tema, a gente começa a falar dela já desde a infância. Porque essa cultura de um hábito alimentar inadequado, ele vai ser incutida já desde a infância e na adolescência. Hoje, vocês vão ver ao final da aula que eu vou destacar muito que a gente trabalha como prevenção, como tratamento, né, de obesidade, que é aquela terapia cognitiva comportamental da relação do indivíduo com a alimentação, e a gente já conversa disso quando a gente fala de aleitamento materno e alimentação na primeira infância. Além disso, além desses problemas orgânicos, nós temos também questões psicológicas e sociais. A obesidade também pode ser um problema que a gente tem que enfrentar como uma questão cultural. Nós temos algumas sociedades onde a gente vai ter maior prevalência da obesidade devido a esse comportamento do grupo, da sua sociedade. E também vai refletir também problemas psicológicos como problemas de autoestima que faz ter um ciclo vicioso dentro da obesidade. A pessoa não consegue tratar por questões psicológicas, essas questões psicológicas aumentam fatores que levam essa pessoa a elevar o seu peso. E a gente tem muita associação, ela é praticamente de 100%. Problemas psicológicos e sociais estão envolvidos em crianças e adolescentes. Então, um pouco de dados aqui que a gente tem um pouco mais atualizados são de 2019, onde nós vemos que 16,33% das crianças no Brasil se encontram sobrepeso, 9,38% em obesidade e 5,22% em obesidade grave. E entre adolescentes, nós vemos que nós temos 18% de adolescentes sobrepeso, 9,53% adolescentes em obesidade, 3,98% deles em obesidade grave. Então, a gente vê que a parcela, se a gente for fazer um cumulativo desses dados, nós temos
que mais de 20%, 20 a 30% da população, seja da faixa etária dos 0 aos 9 anos, seja entre adolescentes dos 10 aos 20 anos, estamos hoje considerados como obesos. Em 2009, a gente via uma proporção, anteriormente, que nós tínhamos o quê? Para cada 3 crianças, uma criança era considerada obesa a nível mundial. E a obesidade, ela tende a ter um comportamento de ter uma predileção mais pelo sexo masculino. Aqui no Brasil, pesquisas do IBGE apontam que o predomínio da obesidade ainda é na região sudeste, sul, centro-oeste, que a gente pode sugerir que seja também, que são as regiões onde a gente tem o maior desenvolvimento do nosso país e que vai ter maior industrialização e pode ter maior relação também com esse erro alimentar, um consumo maior de ultraprocessados e do carboidrato. E nós temos tido um aumento exponencial dos casos de sobrepeso em crianças, enquanto a tendência na adolescência ainda é uma tendência linear. O que isso em breve vai se modificar. Se que nós temos esse quadro exponencial em crianças e adolescentes, em breve nós encontraremos entre adolescentes cada vez mais quantidades de obesos. Então, a obesidade ela é uma doença crônica não transmissível, mas ela é de base multifatorial, especialmente quando a gente fala da obesidade exógena, certo? A obesidade exógena ela é principalmente relacionada à alimentação, aos hábitos de vida que são inadequados e que levam a essa descompensação e esse acúmulo de gordura pelo desbalanço energético. E as causas endógenas, que eu citarei mais à frente, a gente vai ver que são aquelas condições que fazem com que tenha um maior aumento da deposição da gordura no corpo. Como eu falei, a causa endógena vão ser características individuais dessa pessoa que vão evoluir para essa doença. E a gente vai ter aqui envolvidos fatores genéticos, algumas doenças genéticas podem evoluir com isso, mas as questões tanto da obesidade de causa endógena como exógena também vai ter muita influência do meio onde essa criança e adolescente se encontram. Então, vamos ter questões sociais, familiares envolvidas, o comportamento dessa criança, o ambiente que ela está inserido. Porque o ambiente e mudanças no modo de vida, a gente sabe que nós serão os principais responsáveis para o aumento de obesidade. E, como eu falei, vai ser um problema não só de âmbito individual, não vai ser só para aquela criança. Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que olhar para a família, certo? Porque vão ser mudanças que a gente vai ter que incutir não só no hábito e na rotina dessa criança, mas para toda a família. E a gente vê que tem uma associação, uma história familiar positiva para a obesidade na família quando nós temos crianças e adolescentes que são obesos. Então, esse diagrama é muito bom a gente lembrar quando a gente fala de uma doença multifatorial, porque nós não teremos somente características individuais. Poderemos sim ter características genéticas, predisposição para que essa criança e adolescente evolua com obesidade. Mas, como eu falei, o ambiente social onde ela está inserido vai influenciar muito na evolução natural dessa doença. Então, as características familiares, sejam características de saúde e doença, como também características genéticas, mas também do comportamento dessa família, onde que essa criança, a escolarização que ela vai atingir, vai ter a ver também com o entendimento dessa problemática, quais são os acessos de renda, quais são os acessos de benefícios e programas de esporte, de lazer que essa criança vai estar inserida. E aí a gente vai ter os vários sistemas. Os sistemas, né, que quando a gente fala do microsistema, do mesossistema e do exossistema, a gente vai ter também influência, onde que vai ter o acesso aos serviços de saúde, quais são os acessos de bens e serviços que essa criança vai ter, a criança e sua família vão ter dentro da sua área, quais são as políticas de saúde, quais são os valores, então, as tradições e a cultura. Como eu falei, hoje também a obesidade ela é enfrentada como um problema cultural. Então, tudo isso vai estar influenciando para a evolução do quadro para uma criança e adolescente que se encontra em obesidade. Temos alguns fatores de risco que vão vir desde o nascimento e após o nascimento dessa criança.
Então, hoje a gente sabe que tanto uma mãe, uma genitora que tenha diagnóstico já de diabetes mellitus, ou então aquela mãe que evolui com diabetes mellitus gestacional, a gente sabe que ela também é um fator de risco para que a criança evolua com obesidade no futuro. Por quê? A lógica do diabetes materno é semelhante à do ganho materno e à do PIG e GIG. O que acontece? A gente induz com que a criança, lá o feto, ele tenha picos de hiperinsulinemia. E esses picos de hiperinsulinemia, de exposição crônica, faz com que... Por que isso acontece? A mãe com diabetes, ela vai ter aumento da glicemia. Nós vamos ter vai ter níveis de glicose circulantes aumentados no sangue da mãe e que vão passar para esse feto. E quando passa para esse feto, a gente vai ter a produção da insulina para combater essa glicose que foi ofertada pela mãe. Então, a criança tende a fazer hiperinsulinemia. Então, a gente já leva a uma situação de resistência insulínica periférica já ao feto. Por isso que crianças nascem gigantes para a idade gestacional, porque vai ter hipertrofia dos seus músculos, vai ter acúmulo de gordura, de tecido gorduroso nos músculos. A mesma lógica acontece quando a mãe ganha peso excessivo, porque a mãe também, ela também induz uma resistência insulínica periférica para essa mulher e vai ter aumento de glicose circulante e vai ser oferecida para a criança. Já para a criança que é PIG, que ela é pequena para a idade gestacional, o que acontece? Geralmente essas crianças PIG são crianças que estiveram em situação de sofrimento fetal crônico. Então, elas tiveram o seu crescimento restringido dentro do período fetal. E aí, são crianças que já tiveram exposição a catecolaminas por causa desse sofrimento, já tiveram exposição a altos níveis de cortisol, altos níveis de epinefrina, que vão ser hormônios contra-insulinêmicos. Então, que também vai levar a um grau de resistência. Então, esses pacientes eles já vão ter alterações desde o seu nascimento e que podem evoluir com quadros metabólicos futuramente e que tendem à obesidade. Como eu falei para vocês também, nós temos a história familiar, ela é muito importante, ela pesa para um dos fatores para se evoluir com obesidade na criança e no adolescente. E o aleitamento materno de curta duração. Então, desmame precoce, porque isso vai levar a uma exposição a fórmulas de leite artificial para aqueles que têm condições e para aquelas famílias que não têm condições, nós sabemos que vão ser fórmulas de leite integral e que vão induzir ganho de massa na criança. Uma introdução alimentar que não foi feita de forma adequada, um erro alimentar onde a gente tem exposição de ultraprocessados, uma dieta que é à base de carboidratos. Isso faz com que também a gente tenha, então, esse ganho excessivo, esse desbalanço metabólico. E o sedentarismo, né? A gente sabe também que é um fator de risco importante, a falta de atividade física, uma falta de queima dessa energia, e vocês podem se questionar, mas Felipe, menor que 5 anos, menor que 6 anos, como é que eu consigo controlar essa questão do sedentarismo? A gente sabe que a criança precisa brincar, ela precisa queimar energias, né? Então, a importância de brincadeiras, a importância de uma atividade física regular para o adolescente também é importante para a queima dessa caloria, a queima dessa gordura que ele acaba por depositar e podendo evoluir com uma obesidade. Então, para entender um pouco sobre obesidade, hoje, quando tem livros, tem capítulos, né, sobre obesidade, a galera da endocrinologia, tanto pediátrica como adulta, muitos acabam fazendo uma área de atuação em cima de obesidade. Tem se pesquisado muito essa relação de hormônios, de neuropeptídeos que estejam atuando no desenvolvimento de obesidade. E aí temos uma questão da regulação da alimentação, seja para a saciedade, seja para a vontade de comer. E aí nós vamos ter neuropeptídeos que eles são conhecidos como orexígenos e vamos ter aqueles anorexígenos que vão cessar
a vontade de comer. Então, por exemplo, quais são conhecidos hoje como orexígenos? O neuropeptídeo Y, o hormônio concentrador da melanina, as orexígenas A e B, o AGRP. Já anorexígenos que vão o quê? Vão fazer com que não tenha a vontade de se alimentar, vai ser o hormônio melanócito estimulante, o hormônio que estimula o cortisol, o da tireoide, o transcripto regulado por cocaína e anfetamina e a interleucina 1 beta. É importante também conhecer que os cientistas têm também estudado, a galera tem estudado a questão desses hormônios também, são aqueles que atuam no trato gastrointestinal. Então, os neuropeptídeos orexígenos, que vão dar aquela vontade da pessoa querer comer, tem visto o quê? Que ele vai ser estimulado por quem? Pela grelina. E quem é que vai levar também a mecanismos de saciedade? Principalmente o GLP-1. E hoje pessoal tem trabalhado em medicações que sejam agonistas desse GLP-1. Tanto o GLP-1 como a colecistoquinina, eles vão ser formados e vão se atuar a nível do trato gastrointestinal, especialmente do intestino. E o tecido adiposo, o que vai ter a ver com tudo isso? Então, a gente tem o acúmulo desse tecido adiposo. E o tecido adiposo, ele é um tecido que produz hormônios, certo? Ele é um órgão secretório. E esse órgão secretório vai ser o quê? Ele vai ser ativo, ele vai liberar ácidos graxos livres, e se a gente lembrar, os ácidos graxos, eles são substâncias pró-inflamatórias, e adipocitocinas. As adipocitocinas, elas, como por exemplo a leptina, a gente vai encontrar essas adipocitocinas aumentadas. Por quê? Na pessoa obesa, ela perde a sensibilidade à ação da leptina. Então, ela vai estar atuando no hipotálamo, na regulação do apetite, e a gente vai ver que a leptina vai estar muito, muito, muito aumentada em pacientes obesos, por causa que eles vão se encontrar dessensibilizados. A gente vai ter o tecido adiposo, ele também vai regular o acúmulo e gasto energético de glicose e lipídios. E ele, como eu falei, vai atuar com efeitos pró-inflamatórios. Então, nós vamos ter um processo de inflamação crônica nessa pessoa. E é um processo de inflamação crônica tanto nos vasos, certo? Em questões cardiovasculares, como em alguns tecidos, como os ossos, como os músculos. A adiponectina, ela vai ter circulação reduzida em obesos. E a gente vai encontrar que esse dano inflamatório que vai ser a consequência, vai levar a um dano endotelial, e esse dano endotelial ele vai expressar mais fatores teciduais, que vai aumentar a aterosclerose. E a aterosclerose, quando ela se encontra aumentada, a gente sabe que vai aumentar a resistência vascular periférica e levar a um quadro de hipertensão. E esses eventos de aterosclerose vai aumentar o risco cardiovascular. A formação de placas, ela aumenta o risco cardiovascular no sentido de que aumenta o risco de doenças arteriais coronarianas, doenças cerebrovasculares, doenças arteriais periféricas. Então, o que a gente tem na obesidade? Além da suscetibilidade genética, de características que vão ser do próprio indivíduo, nós vamos ter também o consumo de excesso de nutrientes, especialmente de carboidratos e de gorduras. Então, isso vai levar ao quê? A uma obesidade central. O que é a obesidade central? É depósito de gordura visceral, é depósito de gordura na cintura abdominal. Então, como eu falei, tecido adiposo, ele vai liberar muito o quê? Adipocitocina e ácidos graxos. E ele vai ter consumo das adiponectinas. Isso vai levar a um status de inflamação. Esse status de inflamação, ele aumenta a deposição de gordura no músculo e também a gente pode ter, com esse status de inflamação, formação de gordura dentro do fígado. Tanto o aumento de gordura no músculo como o aumento de gordura no fígado podem levar à resistência insulínica periférica. E quanto mais resistência insulínica periférica nós temos, mais picos de insulina vão ser feitos. E é isso, quando a gente tem a resistência periférica
formação de placas ateroscleróticas, acúmulo de gordura no músculo e no fígado. A gente vai ter a evolução de um quadro para uma síndrome metabólica. E tudo, esses picos de hiperinsulina, o que vai acontecer? As células beta vão acabar entrando em desgaste. E aí nós temos uma evolução para uma diabetes tipo 2 por causa de uma tolerância à glicose prejudicada. Cada vez mais ela não vai conseguir depositar, formar depósitos de glicogênio. Então, a obesidade exógena ela vai ser em 95% dos casos e vai ter relacionado a maus hábitos, hábitos inadequados de alimentação e de atividade física. E a obesidade endógena, 5% dos casos, que vão ser relacionadas a doenças endócrino-metabólicas, como, por exemplo, síndrome de Cushing, que é pelo hipercortisolismo, como eu falei para vocês, picos de corticoide, cortisol, picos de catecolaminas, fazem com que eu tenha um grau de resistência insulínica, isso faz com que eu aumente o risco de depósito de gordura muscular, hipotireoidismo. Nós temos algumas síndromes genéticas que elas também podem cursar com obesidade. Uma síndrome genética que ela é razoavelmente prevalente e conhecida é a síndrome de Prader-Willi. Temos também o uso de medicamentos que eles podem levar ao aumento de depósito de gordura corporal, como a risperidona, olanzapina. No geral, são as medicações antipsicóticas. E nós temos algumas infecções. Foi encontrado que o adenovírus 36, por exemplo, ele é um vírus pró-inflamatório que faz com que gere alterações metabólicas e que possa cursar com obesidade. Então, a obesidade não é só esse depósito de gordura aumentada, em cintura abdominal. Ela vai trazer alterações sistêmicas para o nosso corpo. E que alterações seriam essas? Então, eu dividi por alterações estruturais, que são osteoarticulares. Então, a gente vai ter também aumento dessa circunferência abdominal. Então, com o aumento da circunferência abdominal, sobrecarrega a musculatura e os ligamentos da cintura pélvica. Então, o que acontece? Então, eu tenho aumento da cintura abdominal e o abdômen ele acaba sendo jogado para frente. E o que a gente vai fazer compensatório a isso? Uma lordose, certo? Uma lordose na região lombar e a inclinação anterior dessa pelve. Nós também podemos ter, principalmente em mulheres, o aumento de gordura de depósito no quadril. E não só essa lordose, a gente vai ter alteração mecânica, a gente também vai ter alteração álgica. São pacientes que eles podem ter lombalgia devido ao seu peso total. Vamos lembrar que o nosso corpo, quem sustenta o nosso corpo, além da coluna, são os membros inferiores. A gente tem alteração da marcha, porque a gente vai ter joelhos que vão estar em posições mais valgas e pés planos, a gente vai ter uma alteração também na posição desse pé, e a gente vai ter tendência a um pé plano valgo. Com toda essa sobrecarga articular e muscular, o paciente ele pode evoluir com osteoartrite, né, ou osteoartrose, que é aquela doença degenerativa das articulações, especialmente de articulação coxofemoral, joelhos, esse principalmente, e tornozelos, que a gente vai ter por um processo degenerativo e a sobrecarga do peso. Em crianças e adolescentes, a gente tem o quê? Fechamento também precoce de epífises. Então, ela às vezes não atinge uma altura que era esperada por causa de essa ação hormonal que o tecido adiposo também faz. Ele acelera a puberdade e acelera, assim, o fechamento precoce das epífises. Temos alterações cutâneas que podem ocorrer por causa da obesidade. Estrias, por causa do esgarçamento, por causa do depósito de gordura no subcutâneo, nós temos um esgarçamento da nossa pele, da nossa derme. E aí a gente tem, e muitas vezes, ainda mais se a criança ou adolescente teve um crescimento muito rápido, um ganho de peso muito rápido, e pode ter aquelas estrias esbranquiçadas. Temos também a acantose nigricans. Que é o que é essa acantose nigricans? São essas placas hipercrômicas e que a gente encontra em algumas dobras, especialmente dobra do pescoço, na axila e na virilha.
Na pessoa branca, a gente vê essa placa, essas manchas hipercrômicas. Na pessoa de pele mais negra, a gente vê mais um relevo mesmo, a gente vê mais uma formação de placa. E essa acantose nigricans, ela é indicada pelo quê? Por uma resistência insulínica periférica. E a gente vai ter essa alteração cutânea. E tem processos infecciosos que são mais comuns, mais suscetíveis em pessoas obesas, como, por exemplo, micose, em especial a tinea cruris, né? Por que a tinea cruris? A tinea cruris é aquela dermatofitose que acomete a região da virilha e, especialmente, a gente vai ter dermatofitoses nas regiões das dobras, por causa do acúmulo de umidade que você pode ter por causa das dobras cutâneas de pessoas obesas. E também uma maior predisposição a infecções cutâneas como as piodermites. Outro sistema que vai estar envolvido são as alterações metabólicas, porque o aumento da cintura abdominal ela está altamente relacionada com o quê? Com gordura intraabdominal. E essa gordura intraabdominal, que a gente também diz de gordura visceral, essa é a gordura mais maligna, essa é que tem maior riscos metabólicos e cardiovasculares para o paciente. Como eu já comentei com vocês, a gente tem aumento dessa resistência insulínica. Então, o aumento da resistência insulínica leva a uma intolerância à glicose e que evolui para um quadro de diabetes mellitus tipo 2. A gente vê aumentando a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 na infância e na adolescência. O que antes a gente julgava ser uma doença do adulto, uma doença até mesmo, né, teve no passado que era do idoso, que é com o tempo que se adquire essa intolerância à glicose, por causa de quadros de obesidade, a gente tem começado a ver não só diabetes tipo 1, que é aquele defeito genético, aquele defeito autoimune que ataca as células das ilhotas de Langerhans no pâncreas. A gente tem identificado agora também o desenvolvimento de diabetes tipo 2, especialmente em adolescentes com obesidade. E a dislipidemia. O que é a dislipidemia? Nós vamos ter um quadro de hipercolesterolemia, especialmente às custas de LDL e do VLDL, que é a porção que causa mais danos da gordura, e também os aumentos de triglicerídeos comparados ao colesterol. Temos alterações cardiovasculares. O aumento pressórico. Esse aumento pressórico pode ser justificado por duas formas. Aquele status pró-inflamatório, aquela inflamação crônica que eu citei anteriormente para vocês, que faz o processo de aterosclerose e aumenta, assim, a resistência vascular periférica, como também o peso elevado, que faz com que, por exemplo, no momento de uma puberdade, que nós temos o estirão do crescimento e que já é fisiológico você ter um aumento da pressão e você vai ter a sobrecarga pelo peso desse corpo, que também vai predispor esse aumento pressórico. E as consequências de uma aterosclerose, que são complicações cerebrovasculares e cardiovasculares futuras. Outro achado, outra alteração que entraria como alteração metabólica, mas eu destaquei aqui, é a importância da gente avaliar para a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? O mesmo conceito do adulto. Vai ser a alteração da circunferência abdominal com achados como aumento do LDL, consumo do HDL ou aumento de triglicerídeos, alteração, intolerância à glicose e nós teremos também aumento de valores pressóricos. Então, essa síndrome metabólica ela faz esse conjunto de alterações e que você pode ter maior risco para doenças cardiovasculares. A síndrome metabólica, o que muda na pediatria e na adolescência até os 16 anos, é que a circunferência abdominal a gente vai considerar acima do P90. Tem uma tabela que eu vou mostrar para vocês após aqui a apresentação, que a gente tem, até o documento eu posso depois enviar para a professora Ana, ele é um documento da SDP de 2019, mas ele ainda está bem atualizado sobre obesidade, que mostra quais são os percentis com relação à cintura abdominal. Voltando um pouquinho atrás, aqui no aumento pressórico, também é importante ter familiaridade com os percentis que nós temos para a definição de hipertensão na infância, certo? Que eu vou estar comentando um pouquinho mais à frente. Lembra lá na fisiopatologia que eu também comentei que a gente tem aumento de gordura depositada no fígado e que isso induz inflamação.
que é o quê? A doença gordurosa no fígado não alcoólica. Crianças e adolescentes, a gente sabe que aqueles que não têm consumo de álcool, a principal causa de doença gordurosa do fígado vai ser por causa da obesidade. E aí são pacientes que a gente pode identificar esteatose, graus de esteatose hepática que podem evoluir com esteatohepatite, alterações de TGO, TGP inflamatórias, né, com dano muscular, e podemos até mesmo estar evoluindo com quadros de cirrose na vida adulta. Então, aqui também, que é importante, quando a gente fala de dislipidemia, a gente se familiarizar um pouco com os valores de referência na faixa etária pediátrica para o colesterol, o LDL, triglicerídeos e o HDL, certo? Depois eu posso deixar essa apresentação disponível para a professora Ana, mas é semelhante ao do adulto. O que a gente desejável de um colesterol total é abaixo de 170, especialmente para aquelas crianças e adolescentes que tenham comorbidades que envolvam patologias cardiovasculares e endócrino-metabólicas. O LDL ele está abaixo de 110, mas o ideal é que esteja também abaixo de 100, de 90, especialmente de pacientes que tenham algum fator de risco. E o HDL estar acima do 45. Triglicerídeos a gente tolera até também a um valor de 100 para a infância e adolescência, diferente do adulto que a gente geralmente considera 150. E aqui os critérios diagnósticos, como eu falei para vocês, para síndrome metabólica, certo? A gente tem... ainda também foi muito discutível essa questão de síndrome metabólica, porque é algo que tem sido recente para a pediatria, né, na área de infância e adolescência, porque a obesidade está aumentando a prevalência para a gente e começou a ter síndrome metabólica entre nós, que antes era algo que era muito do adulto. Então, a gente tem, de acordo com cada sociedade, a gente vai ter algumas diferenças na definição desse critério. Como eu falei para vocês, até 16 anos, a gente vai ter o percentil do tamanho dessa circunferência abdominal, mas a partir dos 16 anos, a gente vai usar aquele mesmo valor que a gente utiliza para adultos, acima de 90 centímetros para os homens, acima de 82 centímetros para as mulheres. A alteração de triglicerídeos acima de 110, HDL consumido, glicemia que vai estar acima de 60, que vai indicar tolerância à glicose, e o aumento pressórico acima do P 90 para a idade, a gente vai considerar como fechados para síndrome metabólica. Temos também alterações respiratórias. Por quê? Nós temos deposição de gordura na via aérea superior. E além dessa deposição de gordura, que você vai ter uma diminuição da luz, do lúmen do trato respiratório, você também vai ter uma restrição da expansibilidade dessa caixa torácica. Inclusive, nós temos alguns quadros que a gente chama de asma-like em pacientes obesos, que a gente chama, por exemplo, da síndrome de Pickwick, que é mais comum em pessoas mais velhas. Então, são pacientes que podem fazer quadros semelhantes de asma. Outro problema que temos também é a apneia obstrutiva do sono, que é comum no obeso e que o diagnóstico a gente dá através da polissonografia. Temos também problemas de ordem sexual, que nós vamos ter o tecido adiposo, como eu falei, ele funciona também como uma glândula, ele vai levar ao hiperandrogenismo e manifestações puberais precoces. Então, a criança e adolescente com obesidade, eles tendem a ter puberdade precoce. E aí, com a puberdade precoce, a gente tem o quê? Uma aceleração do crescimento precoce. Então, ele pode não atingir aquela estatura que seria almejada e desejada, que teria de acordo com o alvo parental desse paciente. Outra coisa também que acontece quando o paciente entra em puberdade precoce, a gente sabe que vão ter alterações corporais que, por muitas vezes, não vão ser condizentes com as alterações do comportamento que essa criança vai assumir. Em adolescentes do sexo feminino, também de ordem sexual, o que a gente vai ter? Síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, ela envolve tanto essa questão do hiperandrogenismo clínico e laboratorial, como também a questão da resistência insulínica periférica, que vai levar ao aumento da gordura.
tem associação de meninas obesas com manifestações da síndrome do ovário policístico, que leva à irregularidade menstrual, ao hiperandrogenismo, a sinais de resistência insulínica periférica e futuramente até mesmo para a infertilidade para a mulher. E como eu falei, temos questões de desordens psicológicas, né? E essas desordens psicológicas e comportamentais que vão estar, que eu digo, eu até comentei hoje com os internos do ambulatório de geriatria, que é algo que vai ser assim, causa e consequência da obesidade, que é o quê? Ansiedade, característica de compulsão alimentar. Então, nós temos o quê? Então, o paciente, ele é ansioso, ele tem mais compulsão alimentar, ganha peso. Ele, com essas características do peso, tem alterações de autoimagem, distúrbios de autoimagem, tem questões sociais e comportamentais e culturais onde ele vai estar inserido e que leva ele a ter mais ansiedade e mais compulsão alimentar. Então, a gente tem um ciclo vicioso nessas condições de saúde mental quando a gente fala da criança e adolescente obeso. E, por vezes, eles podem evoluir até mesmo com transtornos de humor, como a depressão. Então, como que nós fazemos o diagnóstico de obesidade? É importantíssimo a anamnese e exame físico. Quando a gente fala de obesidade na infância e adolescência, é importante, sim, nós sabermos a história gestacional, saber se essa mãe teve uma alimentação adequada na gestação, se essa mãe teve algum diagnóstico, como, por exemplo, de diabetes, como é que foi o ganho de peso durante essa gestação, se teve um crescimento intrauterino restringido, se foi feito um pré-natal de qualidade ou não, se foi instruído sobre essa mãe com relação à amamentação durante esse pré-natal, se ela se alimentou de forma adequada, quando a criança nasceu, se foi prematura ou se essa criança nasceu termo, se teve amamentação, se ela foi amamentada ou não, realização de teste do pezinho, porque a gente viu que algumas doenças podem cursar com aumento de gordura corporal. Temos também a introdução alimentar, a história familiar dessa criança, histórias de internações, medicações que ela fez uso. Hoje a gente vê o uso de corticoide a rodo aí na pediatria. Então, como a exposição que ela teve crônica a alguns medicamentos, o hábito alimentar, os hábitos de rotina e de vida dessa criança. Então, tudo isso vai estar envolvido, é importante nessa avaliação, onde que ela está inserida, se está no ambiente de escola, se ela tem benefícios, se ela tem acesso à saúde, se ela realizou acompanhamento, puericultura. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder fazer uma avaliação e diagnóstico na obesidade, assim como o exame físico. E, para a gente bater o martelo e dar o diagnóstico, IMC. É o IMC que vai ser importantíssimo aqui para a nossa avaliação, que é aquela fórmula do peso pela altura ao quadrado. Outros parâmetros que são importantes para a gente poder avaliar na obesidade, como eu falei, ainda mais para a definição de alguns quadros, como a síndrome metabólica, por exemplo, é a circunferência abdominal. E destaco aqui não só a circunferência abdominal, mas também, por exemplo, em adolescentes do sexo feminino, a circunferência do quadril, que também começa a ter maior depósito de gordura em meninas após a puberdade, com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, o depósito de gordura no quadril. E nós temos também as dobras cutâneas, que têm valores específicos. A grande crítica às dobras cutâneas é o treinamento e a técnica utilizada para a avaliação dessas dobras, se elas são confiáveis, mas que eles podem fazer parte de um diagnóstico complementar ao do IMC, que é a dobra subescapular, abdominal e suprilíaca. Depois também mostrarei para vocês os valores que eles consideram como alterados para a avaliação dessas dobras. Então, IMC, gente, caderneta de saúde da criança, nós temos disponível esses gráficos do IMC, certo? Então, o gráfico do IMC, ele vai ter a distribuição do IMC pela idade. E nós vamos ter de 0 a 2 anos, dos 2 aos 5 anos, dos 5 aos 10 anos e a partir dos 10 anos. Uma crítica que quando a gente discutia, quando eu fiz a minha residência de pediatria, é que aqui não só a crítica ao gráfico do 0 a 2 anos, mas a crítica que muitas pessoas fazem ao IMC, é que a gente não consegue ver a distribuição dessa gordura. Onde que ela se concentra, essa gordura, né? E quando a gente pensa em crianças de 0 a 2 anos, a desproporção céfalo-caudal de crianças de 0 a 2 anos também prejudica um pouco essa interpretação do IMC.
Mas como que a gente interpretaria esse gráfico? Lembrando, a gente tem gráfico para meninos e nós temos gráficos para meninas. Então, como eu falei, entre -2 e o +1, nós consideramos essa criança eutrófica. Sobrepeso, a gente vai considerar entre o +1 e essa criança, risco para sobrepeso, a gente vai considerar entre +1 e +2. Sobrepeso, +2 e +3. E obesidade acima do +3, para crianças de 0 a 2 anos. O que muda, então, como eu falei para vocês, nós temos gráficos do sexo masculino e gráficos do sexo feminino. Já a partir dos 2 anos, o que a gente vai mudar? A gente considera eutrófico entre o +2, o -2 e o +1, sobrepeso entre +1 e +2, obesidade, +2 e +3, obesidade grave, acima do +3. Então, aqui, no gráfico de crianças de 0 a 2 anos, nós temos o conceito de risco para sobrepeso, que vai ser entre o +1 e o +2, sobrepeso acima do +2 e obesidade acima do +3. Já a partir dos 2 anos, a gente não tem esse conceito do risco para sobrepeso. Vai ser como? Eutrófico entre -2 e +1, sobrepeso entre +1 e +2, obesidade entre +2 e +3 e obesidade grave acima do +3. Então, isso tanto para meninos como para meninas. E como eu falei, a gente vai ter os gráficos conforme a faixa etária. Então, para aqueles que tiverem ainda familiaridade com percentil, ou para aqueles que tiverem só disponível os gráficos de percentil, porque qual é a diferença? O gráfico de percentil é aquele gráfico do sistema americano de saúde, que era aquele gráfico que a gente tem a partir das medianas, enquanto que o de Score Z é um gráfico da OMS, que foi pelo acompanhamento durante 20 anos de crianças e adolescentes de diferentes nacionalidades, diferentes pontos de continentes, e hoje ele é considerado o mais representativo da nossa população mundial. Então, para considerar sobrepeso, vai ser o quê? Entre o +1 e o -2, entre o +1 e o +2. E se a gente for para o gráfico do NCHS, vai ser entre o percentil 85 e 97. Obesidade, entre o percentil 97 e 99,9, obesidade grave acima do percentil de 99,9. E adolescentes, como é que a gente interpreta? Adolescentes não têm aquele conceito de risco para sobrepeso. Então, a gente vai ter o quê? Entre o P85 e 97, ou entre o Score Z +1 e +2 é o sobrepeso, o P97 e P99,9, ou o Score Z de +2 e +3, obesidade, e acima do P99,9 ou acima do Score Z +3, obesidade grave. Então, além dessa avaliação do IMC e das dobras cutâneas, o que a gente tem que avaliar também no nosso exame físico? Pressão arterial, por causa do risco do aumento pressórico associado à obesidade. E o ideal é que sejam manguitos que sejam adequados para aquela idade. Para adolescentes, a gente pode utilizar, se não forem adolescentes, no caso são obesos, então a gente pode utilizar o manguito adulto. Agora, para crianças, a gente costuma fazer o cálculo para o manguito, que é o quê? A linha do acrômio com a linha do olecrano, a gente pega o ponto médio do braço e faz a circunferência desse ponto médio do braço. Com a circunferência, a gente calcula 40% dessa circunferência. A gente vai ter o tamanho do manguito que a gente utiliza para aferir a pressão dessa criança. Exames complementares que a gente deve realizar. Como eu falei para vocês, a gente sempre tem que avaliar para o risco de síndrome metabólica. Então, lipidograma, glicemia em jejum. Hoje se discute ainda muito sobre essa questão da hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Qual é a questão? É que a gente não tem valores de referência ainda bem definidos na pediatria. Porque para diagnóstico, para acompanhamento, aquela meta abaixo de 6,5%, nós temos na pediatria. Agora, para diagnóstico, ainda é muito discutido, mas hoje, cada vez mais, o pessoal tem solicitado a questão da hemoglobina glicosilada. E TGO, TGP para avaliação de dano gorduroso do fígado.
E se a gente tiver evidência de alterações hepáticas, a gente tem que avaliar uma ultrassonografia de abdômen para confirmar o depósito de gordura no fígado. Investigação secundária, né? A gente vai pensar para aquelas crianças que tiverem sugestivas para algumas doenças. Então, por exemplo, fenótipo clínico para um hipotireoidismo, para um hipercortisolismo, para uma síndrome genética, como, por exemplo, como Prader-Willi, aí nós vamos fazer a investigação direcionada para esse fenótipo clínico. E nós temos um exame que não é muito nossa realidade de SUS, né? A gente cada vez mais tem sido famosinho esse exame, né? Que é aquela famosa pesquisa de densidade de gordura corporal, que o nome chique desse exame é absorciometria por dupla emissão de feixes de raios de X, que é aquela pesquisa que é feita de corpo, que você determina a quantidade de massa de gordura que você tem em seu corpo, mas que não é uma realidade hoje para fins de saúde pública. Tratamento. No que é pautado, então, o tratamento quando a gente fala de obesidade? Uma abordagem multidisciplinar. Hoje a gente fala, né, de interdisciplinar. Que, como eu falei para vocês, hoje, com a planificação do SUS, foi proposto que a linha de obesidade é um tratamento iniciado na atenção primária. Então, eu destaquei aqui a importância da equipe de saúde da família. A equipe de saúde da família, com agente comunitário de saúde, técnicos de enfermagem e o médico da equipe, o médico ou médica da equipe de saúde da família, são aqueles que melhor conhecem a criança, né? Muitas vezes fizeram o pré-natal dessa criança, estiveram acompanhando a primeira semana de vida e ao longo da puericultura dessa criança e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento desse adolescente, sabem em que família que esse criança e adolescente se encontra inseridos, em que território que se encontra inseridos. Então, é muito importante, sim, que a atenção primária faça a captação e o acompanhamento e o diagnóstico desses pacientes. E a equipe de apoio. Quando a gente fala de obesidade e a evolução para as comorbidades que a obesidade pode ter, é importante que não fique somente para a atenção primária e o acompanhamento dessas crianças e adolescentes, mas também um acompanhamento conjunto ou então de apoio, de instrução, de orientação pela atenção especializada, que a gente encontra em quem? Com a pediatria geral, a endocrinologia pediátrica, na figura da nutrição, acompanhamento com a psicologia e com a educação física. E não é só, hoje quando a gente fala de obesidade, não é só um tratamento que vai ser a nível de saúde, vai ser também um trabalho intersetorial. Então, a gente tem que ter ação pelas escolas, a nível de vigilância e segurança alimentar e também de assistência social para benefícios e também acesso a bens de consumo e direitos que a assistência social possa garantir para essa família e para essa criança e adolescente. A abordagem ela é tanto individual, em consulta, para diagnóstico, tratamento e acompanhamento, mas também formação de grupos, especialmente, por exemplo, grupos de adolescentes, em que a gente consegue ter um sucesso terapêutico. Mas é muito importante a participação e a atuação ativa, não ser um comportamento passivo, mas também dessa família. Não é só a criança ou o adolescente obeso que a gente vai precisar tratar e conduzir, mas toda a sua família. Temos tratamentos de ordem não farmacológica, que a gente vai pautar principalmente a obesidade, quando a gente pensa o tratamento da obesidade na atenção primária, no não farmacológico, que é a dietoterapia, que ela é baseada na reeducação alimentar. E essa dietoterapia, ela tem que estar alinhada com a terapia cognitiva comportamental. Eu escrevi ao contrário aqui, tá, gente? Terapia cognitiva comportamental. Porque essa mudança do comportamento, essa mudança de hábitos de vida, não só para a questão de alimentação, mas como também essa relação da criança e adolescente com a comida, da família com a comida e também para a realização de atividades físicas. A importância dessa reeducação alimentar, que vai ser pautada no quê? Na redução do consumo de gorduras, especialmente gorduras trans, gorduras saturadas e de carboidratos simples. E no estímulo a aumento da ingesta de fibras, que a gente encontra em frutas, legumes e verduras, e leguminosas. Também
a importância da redução do sal, porque, como eu falei, a obesidade tem relação com aumentos pressóricos. E a orientação de 5 gramas de consumo de sal ao dia. Isso dá cerca de 1 colher de chá. A terapia cognitiva comportamental ela vai ser pautada principalmente naquela estratégia da entrevista motivacional, certo? E a entrevista motivacional, ela é aquele momento de contemplação, aquele momento de busca de mudança de comportamento. É uma estratégia que é ensinada e trabalhada muito quando a gente fala no tratamento para a obesidade. Mudança de hábito de vida e estímulo à atividade física. Por quê? Redução de tempo de tela. Eu não falei que nós temos muito associado como fator de risco o sedentarismo, e hoje nós temos o quê? Muitas crianças e adolescentes que utilizam tempos de telas por muitos tempos. E isso diminui o gasto calórico, a queima de energia, o brincar, o fazer um esporte, uma atividade física. Então, o tempo de tela para menor de 2 horas ao dia. E quando a gente fala de tempo de tela, é 2 horas para celular, televisão e computador. A gente tem que estimular essa criançada a correr, a brincar. E, se possível, o exercício físico aeróbico de baixo impacto. Por quê? Tem alterações que podem ser de placas epifisárias e de articulação. Então, é interessante que sejam exercícios aeróbicos de baixo impacto para que a gente não cause lesões. E o ideal é que seja 30 minutos ao dia. Tem um curso que eu fiz de obesidade aqui pela universidade, que ele utilizava também materiais do UNASUS, que tem trabalhando sobre a abordagem à obesidade, fala que o ideal para uma pessoa para tratamento de obesidade era 300 minutos por semana para tratamento de obesidade, quando a gente fala de atividade física. Então, sobre tratamento farmacológico, gente, nós não temos nenhum medicamento anti-obesidade liberados para uso na criança, certo? Nós temos para adolescentes, que podemos ter o Orlistat e a liraglutida e a seraglutida, certo? O Orlistat ele vai atuar no trato gastrointestinal, inibindo as lipases gastrointestinais, que isso vai diminuir a absorção de gordura. E a liraglutida, que vai ser um agonista de GLP-1, aquele hormônio que eu falei para vocês que vai estar atuando na saciedade. Esses são liberados para adolescentes acima de 14 e 16 anos, tá bom? E que nós temos também, não temos acesso fácil, assim, não é algo de atenção primária, é de acompanhamento em atenção especializada. Temos algumas drogas que são usadas para questões comportamentais, para inibir o apetite, como, por exemplo, as drogas da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, entre eles a sertralina, como o topiramato também, que dá também uma diminuição do apetite, a metformina, que aumenta, acelera o trato gastrointestinal, a absorção, diminui, aumenta a saciedade, sugeriram-se como drogas que pudessem ser utilizadas como anti-obesidade, mas elas não têm sucesso terapêutico porque são mais os efeitos colaterais delas que vão ser para a diminuição do peso do que mesmo ao invés de o tratamento delas para a diminuição de tecido gorduroso. E temos tratamentos específicos farmacológicos. Aí sim a gente vai ter indicação, que é o quê? Para dislipidemia, a gente vai indicar as estatinas, mas as estatinas, gente, para crianças e adolescentes, a gente só indica imediatamente assim, deu um exame alterado. A gente só vai indicar se tiver fator de risco. Mas a gente sempre primeiro vai trabalhar na dislipidemia com mudança de hábito de vida, com dietoterapia, com diminuição de consumo de gorduras e diminuição de carboidratos se tiver hipertrigliceridemia. Então, as estatinas a gente vai ser num segundo momento, quando a gente repete esses exames entre 8 semanas a 12 semanas, e que se persistir esse quadro de dislipidemia, a gente aqui, especialmente se forem pacientes com fatores de risco, nós vamos entrar com as estatinas. Tem outros também remédios que a gente pode utilizar, como sequestradores de sais biliares, que esqueci o nome agora aqui, deixa eu só lembrar aqui. Sequestradores, esqueci agora o nome da medicação. Que saco. É a colestiramina, certo? A colestiramina, ela é um desses sequestradores de sais biliares, certo? Os ciprofibratos, que é ciprofibratos, genfibrazila, a gente não costuma utilizar tanto eles na pediatria, certo? Tem também
a resistência, quando nós temos sinais de resistência insulínica, especialmente naquelas meninas com síndrome do ovário policístico, ou então o diagnóstico de diabetes tipo 2, aí sim nós podemos usar a metformina. Mas a metformina, ela só é liberada pela FDA a partir dos 9 anos de idade. E hipertensão arterial sistêmica, que aí nós vamos ter que avaliar o paciente. Muitas vezes a gente entra com IECAs e diuréticos para o manejo dessa hipertensão. E cirurgia bariátrica, né, que é o tratamento cirúrgico. Quando que é bem indicada? A gente só vai indicar a gente para adolescentes, e aí aqui o Ministério da Saúde ele considera só a partir dos 16 anos. Na SBP eles apontam que meninas acima de 13 anos e meninos acima de 15 anos poderiam já ser considerados eleitos para a cirurgia bariátrica. Tem que ser adolescentes que tenham obesidade extrema ou mórbida, tem que ser acima do +3 ou acima do IMC 40. Tem que ter 6 meses de acompanhamento com atenção especializada, ambulatório, voltado para a abordagem multidisciplinar da pessoa com obesidade e que já tenha tentado algum tratamento clínico. E que já tenha passado da puberdade. O crescimento que é esperado para ela já tenha passado 90% da altura esperada para a idade e para o sexo. E crianças e adolescentes obesos, eles têm grande risco de persistirem obesos na vida adulta. Tá? E isso também vai influenciar na expectativa de vida, a gente vai aumentar a morbimortalidade, especialmente por doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e as outras patologias, como eu citei anteriormente para vocês, associadas à obesidade. E quanto mais idade tiver a criança e maior for o excesso de peso, mais difícil vai ser a reversão desse quadro. Ela vai se tratar de um adulto obeso. Por quê? Isso vai ser uma questão comportamental e cultural, por causa dos hábitos inadequados de alimentares e de vida que já estão incorporados e as alterações que já ocorreram no corpo dessa criança e do adolescente. A diminuição do peso, gente, para vocês terem noção, com a atividade física, ela já reduz níveis pressóricos e ela já corrige os níveis de gorduras na criança e já diminui o grau de esteatose. Então, vejam, e a tolerância à glicose a gente já começa a ter diminuída. Então, vejam como os impactos da gente ter alterações de hábitos de vida são importantes para as consequências que nós temos da obesidade. Métodos de prevenção, que isso é importantíssimo na atenção primária. Pré-natal e puericultura. É muito importante a gente investir em pré-natal e puericultura de qualidade para a gente identificar fatores de risco e excluir, né, a gente conseguir afastar os nossos indivíduos desses fatores de risco e que podem evoluir com obesidade lá no futuro. Apoiar, fortalecer estratégias como aleitamento materno, ele exclusivo até 6 meses de vida, ele complementado até os 2 anos ou mais de idade, como orientado pela Organização Mundial de Saúde, e a importância de uma introdução alimentar que seja adequada, e o acompanhamento dessa alimentação na primeira infância, especialmente até os 5 anos de idade. Fortalecimento de vínculo mãe-criança, entender as dinâmicas familiares, a história familiar envolvida para a gente poder tirar esses fatores de risco e fortalecer essa proteção da mãe para a saúde da criança. Educação em saúde e participação das famílias ativamente no combate à obesidade e estimular a atividade física. E nós, da pediatria, a gente sempre fala muito. Quando a gente fala que não só de questão de crescimento, de saúde orgânica, até mesmo de questões de desenvolvimento. O importante para a criança é brincar, é ela queimar toda essa energia, é ela ter um crescimento e desenvolvimento saudável. E é isso que eu tinha para apresentar, galera. Dúvidas? Está aberto para quem tiver algum comentário. Vários, Marcelo. Boa noite, professor. Parabéns pela aula, muito esclarecedora, muito linear, muito interessante. Eu não sei se você tem a prática que a gente usa aqui no nosso ambulatório, de um programa da OMS para já o cálculo do IMC
sem precisar usar tabela e tal, que é o AnthroPlus, conhece? Não conheço, professor, o AnthroPlus. Eu tenho também um aplicativo. Nós da pediatria, a gente usa alguns aplicativos, como o PedZ, por exemplo, que ele também já dá o cálculo nosso direto. A caderneta de saúde da criança, a versão anterior, as duas últimas agora, a de licença de 2019 para cá, ela já tinha lá no final dela a predição do IMC conforme o peso e a altura da criança. Então, às vezes, a gente também nem precisava calcular, a gente já conseguia olhar também na caderneta da saúde da criança. Isso. Eu estou colocando no chat aí o nome. E você consegue baixar isso lá da OMS sem nenhum custo e sem propaganda também. E é de fácil uso, assim, bem legal. Inclusive ele visualiza na tela o gráfico, vê os scores, tudo. E para crianças... Opa, caiu. E para crianças com... acho que até 2... O Antro é para criança, Antro Plus é até 19 anos. De 3 a 19 anos. Ele vê também a questão da circunferência craniana, né? Tá? Sim. A gente tem esse problema hoje, né, do Zika, etc e tal, e outros problemas também, mas interessante, só como sugestão. Tá? A questão da hemoglobina glicada também, só para complementar, professor, eu tenho lido uns artigos, eu trabalho mais com idoso aqui, mas eu também atendo criança no meu serviço. E está tendo uma certa... não diria rejeição, mas há uns 3 anos atrás, a hemoglobina glicada era o top, né, para diagnóstico, até porque ela veio um tempo atrás, como é que está a sua glicemia, dá para você inferir isso aí. Mas tem estudos recentes mostrando que tem fenótipos, ou genótipos, que levam fenótipos, que a hemoglobina glicada, A1, ela não reflete esse background de glicemia. Tá? Então, eles estão corrigindo isso com o uso de um aparelho novo, que é muito custoso e não pode ser aplicado. Pelo menos aqui a gente já não está aplicando mais como critério de diagnóstico e nem de acompanhamento por causa dessas limitações. E algumas doenças hematológicas, como anemias, mesmo ferroprivas, algumas alterações algumas hemoglobinopatias, elas alteram, né, o resultado e tornam não fidedigno. Então, perdeu um pouquinho o glamour. Agora, quando é feito, eu não lembro o nome do aparelho, é RLPS, eu acho, é um outro leitor, ele é mais fidedigno e diminui esse viés dessas alterações que algumas pessoas podem ter. Tá? Mesmo a anemia ferropriva, né, que é comum no nosso meio, ela pode alterar também o dado. Mas só isso para complementar e para... Isso, não é. Tá? Mas como eu falei também, professor, é muito discutível ainda essa questão do diagnóstico através da hemoglobina glicada. Né? A galera da endocrinologia que ainda utiliza bastante. Quem tem também estudado muito essa questão de obesidade agora também é a nutrologia, né? Que a gente tem essa especialidade também pediátrica, nutrologia pediátrica, e que eles fazem acompanhamentos. E tem até mesmo para avaliação da resistência insulínica, que é aquele ROMA-IR, que é né? poder fazer a dosagem de resistência insulínica, que não é também prático na nossa prática aqui, saúde pública, né? É algo que a gente não tem acesso. É verdade. Só para complementar, fazendo um spoiler já da minha apresentação, a gente tem estudado a população ribeirinha e estudei a população aqui de Montenegro, que é a população do sul e do sudeste que migrou para cá na década de 70 e 80. Então, assim, tá tudo errado, né? Obesidade pra caramba, hipertensão, diabetes, todas as doenças crônicas não transmissíveis você tem. A gente foi ver as crianças daqui, que também são filhos desses migrantes, né? Via de regra, caucasianos. Tudo já com fator de risco para doença crônica não transmissível, obesidade, hipertensão arterial, uma porcentagem pequena, enfim. Tá? A gente foi fazer um contraponto, estudar isso em população ribeirinha, que a gente achava que teria um modo de vida mais saudável, mais bacana, né? Ser ribeirinho, viver no mato, e pescar, e ter que fazer atividade física. E o que a gente encontrou até agora, já publicamos 4 artigos sobre isso, esse último é sobre população adulta, mostrando que os níveis são semelhantes aqui à população migrante,
E em crianças a gente tem resultados preliminares, que está indo para publicação também, mostrando uma situação muito similar às pequenas áreas urbanas da área rural do estado de Rondônia. Então, quer dizer, é um problema sistêmico, né? E realmente o que você falou no começo da sua exposição, quando eu me formei em 85, a gente tinha o nosso maior desafio, né? A Ana também, do pessoal da nossa época aí, era a desnutrição. Né? Então você tinha lá o sinal da bandeira, e tinha toda, né? Kwashiorkor, você tinha toda. Eu nunca mais vi isso, fora lá no Yanomami, mas eu não estive lá, né? Mas hoje não é uma preocupação muito grande. A preocupação que eu vejo na molecada aqui, nas crianças, nos adolescentes e adultos também é a questão da obesidade mesmo. Professor, só não tem a ver com a aula. Eu recebi uma menina com desnutrição primária, energético-proteica primária, daqui de Porto Velho. Eu, assim, eu fiz residência em Pernambuco, lá, não sei se é porque do Nordeste, eles têm, assim, aqui eu não sei se é por causa do acesso que nós temos de alimentos aqui na região Norte, mas lá eu cheguei ainda a pegar alguns casos de desnutrição energético-proteica. E aqui eu peguei aqui pela primeira vez, numa população não indígena, que eu já tinha pego indígena, agora não indígena, peguei um kwashiorkor, edemaciada nas arcadas. Eu mesmo? Não via, e assim, por erro alimentar aqui na capital, usando Nutriel, usando leite de fórmula com mucilon desde os 2 meses de vida. E assim, a criança, realmente, assim, coisas que eu não tinha pego, entende? Que assim, para nós hoje é muito mais a questão da obesidade mesmo que a gente discute. Mas existem esses casos. A gente tem na mídia aí, né, que tem 33 milhões, né, que é a estimativa aí de pessoas que passam fome, né, então isso vai passar, talvez, a fazer parte da nossa realidade. Tanto voltar para 1985 com alguns casos de desnutrição, espero que seja revertido, e a questão também da obesidade, que eu acho é mais difícil a reversão, porque, assim, por exemplo, aqui na área rural, até algumas áreas sem eletricidade, tem pessoas sem geladeira. Então, a coisa mais fácil de você estocar é carboidrato. Então, você põe um saquinho de macarrão lá, ele dura um mês lá sem estragar. Enquanto que não há hábito da população em nenhuma cultura de plantio de verduras, entende? Só tempero, cebolinha, salsinha, mas verdura mesmo, alface, foliáceas, tubérculos, enfim, não tem nenhuma uma cultura aqui. E eu vou apresentar na ocasião que eu for participar aqui esses dados que eu tenho comparando as populações. De qualquer maneira, muito obrigado, desculpa aí se eu me prolonguei, a escola foi muito boa, parabéns, um abraço e boa noite. Só complementar aqui, Felipe, parabéns pela apresentação, mas assim, só para complementar uma coisa, tem muita preguiça hoje também da parte das mães, hein? Dos pais, de fazer o alimento dos filhos, entendeu? Por mais que você converse, que você oriente, que você esteja ali fazendo tudo da forma mais correta, não dá, eu chego tarde, está com a avó, às vezes eu chego, está só no miojo. Então, é a cultura também do rápido, do que tem ali, do que eles podem fazer, porque também não é só a preguiça, mas o tempo que aquela mãe tem para chegar em casa. Às vezes, aquele pai ou aquela mãe que é solteira, ela tem muita dificuldade também para conseguir uma alimentação saudável para o filho dela. E outra coisa, só para completar, as cadernetas nossas, antigamente a gente recebia bastante, os pais recebiam. Não está tendo caderneta há anos. Se não for a mãe ir lá fazer a impressão, não vai ter caderneta. Mas o Ministério da Saúde é tão bom, fez a PEC com o nosso SUS. Então, assim, o que tem de bom ali dentro? Lá você abre, tem a parte das medidas, tem o IMC, tem o peso, tem a estatura. Então, hoje você consegue ver, visualizar na hora, naquele momento, como que está. E ele ainda fala lá para você se a criança está em obesidade, em sobrepeso. Então, isso aí salva muita gente hoje na hora da consulta dessa criança. Graças a Deus. Mas parabéns pela apresentação. Tá, obrigada. Mais alguém? Então, resta agradecer a disponibilidade do Felipe, que foi, obviamente, como sempre, né, Felipe, brilhante na sua apresentação.
Muito obrigada pela presença de todos. Não sei se Juan quer fazer algum comentário, principalmente com os seus supervisores, que estão todos aqui presentes, a maior parte. Boa noite. Estou nas mesmas brigas do Luiz Marcelo de ver como consigo compartilhar a câmera. O Felipe, muito obrigado. Um tema que chama muitíssimo atenção, porque realmente eu também acredito, como o Luiz Marcelo falou, algo que nos vai mostrar um desafio, não sei se maior do que superar a desnutrição, porque a oferta e a má educação alimentar é a norma, vamos dizer assim, é o dia a dia. Então, reverter isso vai ser muito difícil. Mas aprendi muito, Felipe, muito obrigado, e está de parabéns. Eu chamo a atenção para os meus supervisionados que participaram e agradeço muito poder participar junto com vocês. Obrigado, professor. Quanto tempo eu não via? Então, muito obrigada, Felipe. Obrigada pela sua participação. Obrigada a todos. E, então, a partir de agora, essa aula deixa de ser gravada e está disponível, vai estar disponível também no YouTube para divulgação. Ok? Muito obrigada a todos. Boa noite, boa semana e fiquem todos bem. Obrigada.